TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, e a decisão da segunda fase da Série Ouro de Futsal, que seria sábado, ficou para essa noite de segunda-feira. A Alaf está classificada, a STF decide tudo contra a Soeva daqui a pouco. E o Internacional tem semana importante de jogos contra Chapecoense e tem Grenal no fim de semana. E uma notícia preocupante, Valdívia é desfalque. O Grêmio vai pegar o Fluminense em casa no meio da semana pelo Brasileirão. É agora, no Papo de Boleiro. E a segunda fase da Série Ouro de Futsal teria decisão na noite de sábado, os dois jogos ali no mesmo horário, um lá em Venâncio Aires, a Soeva e a STF, o outro aqui em Lajeado, entre a Alaf e Bento. Seria decidir tudo na noite de sábado. Não foi. Só foi um, né, Márcio? Só foi um. A Alaf. E foi bom, né? A Alaf está nas semifinais da Série Ouro, bateu o Bento de virada no Complexo Esportivo do Anivates por 3-1. E a equipe aí da região que vai representar o Vale nessas semifinais da Série Ouro. Agora a gente aguarda pela STF, né? Outra partida que teve o confronto interrompido quando estava 1-1, jogados apenas 2 minutos da etapa final aí, em virtude da umidade da quadra, né? Então o restante da partida será contemplado hoje, a partir das 20 horas lá em Venâncio Aires novamente. Então a STF, com esse empate, quem está classificando é a Soeva, né? Como primeiro do grupo ainda. A STF precisa virar o jogo, que saiu perdendo, para aí sim se garantir como segunda colocada do grupo. Seria bom para a Alaf, né? Porque daí a Alaf fugiria, bom em termos, né? Porque do outro lado já está definido os classificados, é a primeira a CBF, segundo o Atlântico. Então, primeiro contra a segunda, aquela chavezinha ali, né? Então, bom que seria que a Alaf definiria em casa a sua passagem para uma eventual final do estadual. Passando pelo Atlântico aí. Passando pelo Atlântico, daí, exatamente. A CBF em primeiro lugar, pega o segundo, que hoje seria a própria Alaf, né? Com a Soeva passando em primeiro, que pegaria o Atlântico. Beleza. Então, isso aí tudo a gente vai saber só depois desse jogo, ou desse término de jogo que vai acontecer daqui a pouco, às 8 da noite, lá em Venâncio Aires. Pouco mais de 17 minutos aí que faltam para terminar, né? É isso aí, se o tempo permitir, né, Diogo? Porque no horário que nós estamos gravando, tá dando trovões, a umidade tá bombando lá fora. É verdade. A gente espera que concretize mesmo a partida, né? Eu acho que deve ter alguma iniciativa ter sido feita, até porque são poucos minutos, né? Nesse piso, tipo, secar isso daí. É verdade, e é um problema que é repetido já, não é a primeira vez que isso acontece lá no Parque do Chimarrão, onde a Soeva manda os seus jogos. Então acho que alguma medida deve ser feita até em função do próprio piso, eu acho, que acaba gerando essa umidade excessiva que possibilita a partida. É quase como a gente jogava no Claudião aqui, época que tinha goteira. Só que ali é questão que brota do chão, né? A questão da umidade aí causa escorregadios, os jogadores não conseguem parar em pé, realmente é um problema, né? Aí tu vai jogar futsal de trava. Mas manda lá pro Edmundo Fax, resolve tudo lá no estádio do Guarani de Venâncio. Faz meia quadra ali, um society. É isso aí, né? Tá rolando. Bom, decisão daqui a pouco, então empatezinho, continua a Soeva. Se a STF virar igual a Alaf virou aqui, 2 times do Vale bombando. Exatamente, seria semifinal. Muito interessante aí, já pensou? De novo a STF pegar a SABF e a Alaf pegar o Atlântico, e o Atlântico foi freguesaço da Alaf esse ano. E a STF por um baita merecimento, né? Principalmente por essa reta final de estadual. É, né? Isso aí, não só pelo time, mas pela comunidade lá de Teutônia, que abraça e vai mesmo, né? É pra ganhar. É verdade, é verdade. E outra coisa, né, falando a questão ainda de futsal, dá os parabéns pra CBF, né? Que no final de semana conhece, assim como aguarda a definição do estadual, a CBF também aguarda o seu adversário que sai hoje. Já estão jogando até outro confronto de volta ali entre Tele e Corinthians, né, outra semifinal da Liga Nacional, mas no final de semana o time da CBF, diante de mais de 7 mil pessoas, Márcio, atropelou aí o Brasil querido, o time do craque Falcão, jogando lá em Carlos Barbosa. Final agregado ali, acho que foi 7-5, se eu não me engano, ganhou no tempo normal, ganhou na prorrogação. Então a CBF, na decisão da Liga Nacional, aguarda o adversário que saiu hoje entre os dois paulistas. Você viu o que o Falcão fez?
Até tu viu a retratação dele também hoje nas redes sociais, ele até pediu desculpa e tudo mais. Ele se mostrou arrependido, vamos dizer assim, mas realmente foram atos que não cabe a ele, tudo que ele representa para o futsal brasileiro e mundial. É o maior jogador de todos os tempos dentro de quadra, sem dúvida nenhuma, mas realmente vacilou lá, acabou discutindo com torcedores e tudo mais, se deixou levar pelo calor da partida, vamos dizer assim. A torcida vai na catimba, tá na tua parte. Exatamente. Né? Tu não pode jogar nada nele, não pode tocar, depois tocou cerveja nele também. Foi revide ali e tal, faltou educação dos dois lados, vamos dizer assim. O certo é que o Falcão hoje se retratou, pediu desculpas e tudo mais. Realmente não condiz com a imagem dele aí, do grande jogador que ele é, tanto fora de quadro, como a gente já conhece ele, como dentro de quadro. Até então fair play, né? Exatamente. Bom, e no Internacional? O Internacional tem uma semana que é tumultuada, gente. Uma semana de 10 gols negativos, jogo. Retrospecto. Um retrospecto terrível contra a Chapecoense agora no meio da semana, e depois no fim de semana tem Grenal, o primeiro depois daquele 5-0. Mas essas notícias são importantes, lógico, mas parece que na segunda-feira o que bombou em todos os meios de comunicação e veículos e redes sociais foi o Valdívia. Valdívia está fora aí por pelo menos 6 meses, torcedor colorado. O jogador sofreu uma ruptura dos ligamentos do joelho esquerdo, um amistosinho em Belém da seleção olímpica, Márcio, né? Como é que tu vai fazer agora? Quem é que paga a conta? O jogador sofreu essa lesão logo aos 10 minutos de partida, o jogador americano acabou caindo por cima do joelho dele e tudo mais, então a lesão está afastando. O Valdívia passou por cirurgia hoje ainda no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre e precisará de 6 meses aí para voltar aos gramados. É dúvida inclusive para jogar as Olimpíadas pela seleção brasileira. O Valdívia, que tem o grande destaque do Inter esse ano, o melhor jogador disparado do Grupo Colorado, autor de 19 gols, aí, o artilheiro do Inter no ano. Então a Geo Fux perde aí para as rodadas finais do Brasileiro seu principal jogador. O pouco tempo parado agora. Pouco tempo parado. Pouca recuperação agora. Bom, isso aí, Valdívia então entra em recuperação, e o Internacional buscando aqueles pontinhos mais do que necessários para conseguir chegar no G4. No meio da semana, Chapecoense, o jogo é lá ou aqui, Diogo? Jogo lá, quinta-feira, o Inter enfrenta a Chapecoense lá, e no domingo faz o Clássico Grenal aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. No Beira-Rio aí, né? As opções empate e derrota não cabem ao Internacional até o fim do Campeonato Brasileiro, pelo menos se quiser ficar entre os 4 classificados para a Libertadores. Do lado tricolor, o meio da semana é contra o Fluminense. Primeiro jogo, quem levou melhor foi o Flu. Exatamente, jogo no Rio de Janeiro, ainda com o Ronaldinho Gaúcho em campo, defendendo as cores do Fluminense. Jogo da volta agora, segundo turno, na Arena em Porto Alegre, também na quinta-feira. Jogo para o Grêmio retomar aí as vitórias, até para engatilhar esse terceiro lugar de vez no Brasileirão. E também, domingo, então, um clássico entre as duas maiores torcidas do estado aqui, os grandes clubes do Brasil. O maior clássico brasileiro, vamos dizer assim, dos maiores da América do Sul, né? Talvez empatado ali com Boca e River, né? Outro grande clássico. Não é bairrismo mesmo, pode falar mesmo, Grenal é um dos maiores clássicos do mundo mesmo, não tem esse papinho, porque Fla-Flu, não tem isso aí. Então, clássico Grenal, domingo, então, o último Grenal do ano, o Inter tenta devolver o 5-0 lá, vai ter que tirar muito saldo, né? Vai ter que jogar muito mais bola que vem jogando para tirar esse resultado negativo do primeiro turno. Dá para dizer que um tem mais chance agora do que o outro jogo, indiferente desse primeiro. Lógico, o Internacional, além do fato de jogar em casa, vai ter maior torcida e vai estar com a gana, não só do quarto lugar, eu acho que é perspectiva, Márcio. Eu acho que o Grenal do primeiro turno, ele estava tudo em aberto brasileiro ainda, né? Hoje, por exemplo, se o Grêmio vencer do Fluminense jogando na Arena, o Grêmio praticamente carimba o terceiro lugar no Brasileiro, o que deixa, vamos dizer assim, claro, a motivação de jogar um clássico sempre existe, mas o Grêmio, em questão de critério de buscar pontos saindo para o Brasileirão, parece que meio que terminou, né? Ainda mais com a questão do próprio Atlético Mineiro, que também deve somar mais pontos, tudo mais. O Grêmio deve ficar mesmo com a terceira colocação, já que a vice-liderança às vezes teve próximo, escapou, né? Então eu acho que vale mesmo. Eu acho que vale muito mais para o Internacional, que ainda busca essa quarta vaga, mas claro, vai depender muito dos jogos do meio de semana. O Inter precisa somar pontos, nem que seja um empate contra a Chapecoense, para não perder ali a questão da distância entre próprio Santos, próprio São Paulo, que vão jogar. E o Cruzeiro, que ganhou do Sport ontem, jogo isolado,
do Brasileirão, somou mais 3 pontos aí e está a 4 da zona da Libertadores. Então o Cruzeiro, que parecia morto, pode voltar a incomodar nessas rodadas finais do Brasileirão. Bom, falou no São Paulo, nós não chegamos a comentar aqui, mas os times já estão... O que nós falamos é que os times já estão pensando em 2016, negociação de jogadores, vende, troca, compra, enfim. São Paulo chegou a cogitar a aquisição do técnico Roger, Diogo? Chegou, na verdade, assim, claro, isso nada foi oficial, né? Não houve uma proposta oficial na mesa do presidente Bolzan para tirar o Roger da arena. Mas o certo é que a campanha feita pelo Roger nesse Campeonato Brasileiro abre brecha, sim, para que ele possa ser assediado por grandes clubes do Brasil. E um deles, que inclusive está sem técnico, é o São Paulo. Então o São Paulo com reserva até o fim do ano. Vai reserva até o final do ano. O Milton Cruz está lá confirmado até o final da temporada. Claro, cogite também a volta do Muricy. O Muricy voltaria a trabalhar em 2016, porque não o São Paulo, onde ele foi tricampeão brasileiro. Mas o certo é que o São Paulo sim teria feito conversas com o representante do Roger para ver a condição de trazer o treinador já a partir da próxima temporada. Isso é inegável. Porque não dá. Tu faz um trabalho bom, é óbvio que o pessoal vai olhar, né? E analisando a questão, o Roger hoje é um técnico barato dentro dos padrões do mercado brasileiro aí, então o São Paulo, com o poderio econômico que tem, poderia sim tentar o técnico do Grêmio. E o Grêmio não tem condições de aumentar ainda mais, quer dizer, deve aumentar. Na verdade, o Grêmio estuda a proposta ali, o que pesa pro Grêmio é que o Roger quer ficar. Né? Isso talvez seja o fator predominante aí para que o Grêmio consiga essa renovação de contrato, pelo menos por mais um ano com o técnico gremista. Né? Até a questão de Libertadores e tudo mais, isso é atrativo, porque o São Paulo, ao contrário, não está, né? O São Paulo não está garantido na próxima Libertadores. Então, essa questão é uma vitrine bem maior que o Campeonato Brasileiro. Né? Mas falando até em reforço e tudo mais, o Inter parece também estar tentando a questão de contratações aí. O Fernando Bob, grande revelação da Ponte Preta, jogador de 27 anos, com passagem para o Fluminense e tal, estaria acertado para se juntar ao Fabinho, uma indicação do técnico Argel aí, volante do Figueirense. Então, 2 volantes na mira do Inter próximo ano e muito próximo de serem confirmados. Bom, daqui a pouco, às 8 da noite desta segunda-feira, tem a Soeva e a STF decidindo quem segue na Série Ouro de futsal, quem vai ser parceiro da LAF nessa chave, primeiro e segundo colocados nessa chave da Série Ouro. O Gauchão de futsal. 17 minutos finais. Vai ser 17, esses 17 já dá uns 30 de fumaceira. Meu Deus do céu, pensa. Isso aí, amanhã, terça-feira de noite, tem Brasil e Peru. Brasil e Peru, isso aí, sem lá na Bahia. Lá na Bahia, jogo na Fonte Nova. O Brasil tentando, vamos dizer assim, buscar a vitória, depois de segurar o empate lá na Argentina. O Brasil jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. Agora retomar jogando em casa para buscar mais 3 pontos, assim como fez contra a Venezuela. É uma noite em que o Brasil e todo o resto do mundo jogou apavoradinho, né, Diogo? Meu Deus, exatamente. Foi aquela noite das explosões lamentável. Lá na França, no meio do jogo de França e Alemanha, que a França levou melhor dentro de campo e lamentavelmente a pior fora de campo. Tragédia sem precedentes mesmo. Bom, nós voltamos na terça-feira com o resultado desse jogo do futsal, também prevendo o jogo da seleção brasileira e a semana do Brasileirão que começa a se afunilar. E amanhã, depois, redação informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.